Olá pessoal, tudo bom? Como vão vocês? Hoje conversando com vocês a respeito de problemas durante a construção de um determinado imóvel. Nesse primeiro vídeo eu vou gravar 2 vídeos a respeito desse assunto. Eu vou falar com vocês sobre aqueles casos onde a pessoa firmou um contrato de empreitada com um determinado pedreiro, um mestre de obras, ou um construtor, né? A pessoa tinha um terreno, vai lá, faz um contrato de mão de obra, um contrato de empreitada, para que seja edificado aquele imóvel que ela pretende construir, aquela casa que ela pretende construir em cima daquele terreno que ela comprou. Então eu assisti um vídeo, se não me engano, acho que essa semana, e a pessoa falava a respeito disso, que ela comprou o terreno, fez essa contratação, tinha uma previsão de que o imóvel, se não me engano, fosse entregue em 8 meses, e já se passou mais de ano e esse imóvel não foi entregue ainda, né? E aí a pessoa ia discorrendo, falando a respeito dos problemas que ela está tendo nessa obra. Então a obra está abandonada, está começando a danificar o revestimento que foi colocado na casa, né? No caso, os pisos, chove dentro da casa, estava combinada a cobertura da laje, não foi feita essa cobertura, e a pessoa ali vai se queixando a respeito do que está acontecendo. Então eu aproveitei esse assunto para vir conversar com vocês, porque eu percebi que é uma situação frequente, porque nem sempre a pessoa que vai construir um imóvel, ela tem tempo para ficar acompanhando a obra, então ficar contratando pedreiro e tal, e todos nós sabemos o quanto é difícil você administrar esse tipo de situação, esse tipo de prestação de serviço. Primeiro por causa do número de funcionários, que às vezes vai e vem, né? Às vezes não dá certo com um, não dá certo com o outro. Esse que você contrata, ele vai subcontratar outras tantas pessoas e aí começa o imbróglio, né? Começa o problema. Até chegar um momento em que a obra fique parada, né? Ou seja, no caso em questão, a pessoa fez um financiamento para poder fazer essa construção, né? Então, o que acontece? Primeira dica para vocês: apenas se queixar não resolve. Então, a primeira providência que eu tenho que fazer, eu tenho que documentar o que está acontecendo, né? Então, é lógico, vamos só voltar lá no começo. Eu tô partindo do princípio que você já fez a tua contratação lá. Eu tô lidando aqui com um problema, então você já tem o teu contrato lá de empreitada com essa pessoa. O contrato, ele prevê todas as condições da edificação daquela obra lá. Então, na sequência, começou a dar problema, conversou 1, 2 vezes que a pessoa não tá vendo, não tá dando jeito. Então, de imediato já, primeira dica, que todas essas conversas, se possível, se deem por escrito. Então, manda WhatsApp, manda e-mail, escrevendo ali o que está acontecendo, o que você quer que seja feito, o que não ficou bom, etc, etc, né? Documenta, fotografa, filma toda aquela situação. Nada disso resolveu. Mesmo assim, eu já falei não sei quantas vezes, o problema continua, a obra tá parada, tá correndo prazo para eu sair do lugar onde eu tô, ou eventualmente eu tô pagando aluguel, preciso sair com rapidez e a obra não anda. Gente, tem um marco inicial, ou seja, tem uma data a partir da qual você coloca a parte contrária numa situação meio complicada. Que momento é esse? Quando você notifica. Não adianta você ficar reclamando e vai aqui, vai não sei aonde, e reclama e não tá bom e não sei o quê. Gente, não adianta. Por quê? O que vai determinar o marco inicial, o momento a partir do qual começa a correr prazo para aquela pessoa fazer aquela coisa e a partir de tal momento ela ser determinado que ela está em atraso, é quando você notificou. Mas mesmo quando tinha um contrato? Sim, porque às vezes tem o contrato, o contrato ele prevê uma data de término ali, só que ele traz ali um monte de parágrafos. Então, em caso de chuva eu não vou, em caso de ventania eu não vou, se eu tiver uma tosse forte também não vou, se eu tiver gripado não vou.
né? Ah, você está falando absurdo, até sei. Mas, assim, tem várias coisas assim desse tipo. Então, notifica essa pessoa, ou seja, de preferência seja contratado um advogado para fazer isso, né? O colega vai notificar esse contratado aí, a fim de que ele cumpra a obrigação contratual dele ali dentro de determinados dias. Vencido aquele prazo, a pessoa não fez nada, você, com base naquilo, se diz que você constituiu em mora o devedor. Eu vou tentar deixar esse vídeo aqui legendado para que vocês acompanhem bem o que eu estou falando. Você notificou, decorrido o prazo, por exemplo, você deu 30, 60 dias, nada aconteceu, a partir do dia seguinte, venceu o prazo de 30 dias hoje, por exemplo, a partir de amanhã, 31º dia, ele já está inadimplente. Então já começa a contar prazo em seu favor para que você vá para a justiça cobrar os seus direitos. Que tipo de direito? Você pode entrar com uma ação chamada ação de obrigação de fazer para obrigar aquela pessoa a terminar a obra dentro do prazo especificado, né? Pode inclusive pedir para o juiz para que seja arbitrada uma multa em cima daquele contratado, para obrigar ele a cumprir a obra, né? Ou então, conforme o contrato que você tem, conforme o pedido que você fizer para o juiz, pedir para o juiz autorização para que você termine a obra e depois você cobre dele, né? Ou finalmente pedir até para... Estou citando só alguns exemplos aqui, mas tem muito mais. Numa eventual consultoria, a gente explica tudo isso para o cliente. Ou então rescindir esse contrato, né? Rescinde o contrato e vai discutir ali questão do que é devido, o que não é devido, mas você sai dessa situação. Por quê? Gente, tá dando 6 minutos e 50 segundos, mas eu peço para vocês me acompanharem até o final, porque me parece que o assunto é importante, tá? Deixa o like de vocês aqui, me ajuda, compartilha o vídeo, para que eu traga mais conteúdos assim para vocês. Mas continuando, se você não fizer nada, né, principalmente esse vídeo dessa youtuber que eu vi, que é uma situação absurda, né, que a moça tá passando, ela e o esposo dela. Se você não fizer nada, o que acontece? Pelas imagens que eu vi, a chuva começa a danificar aquela construção. Porque apesar de ser só tijolo e cimento, não tá rebocado, não sei o quê, mas a gente sabe, quando não tem acabamento, a água vai penetrando, não tem impermeabilização. E nem sempre aquele material que tem ali, que foi usado para levantar as paredes e tudo, como ele não está impermeabilizado, ele começa a corroer, né? Começa a enferrujar, as paredes começam a criar limo, aquele negócio esverdeado, né? O piso, no caso da moça que já foi colocado, começa a arranhar, começa a quebrar, porque não terminou a obra, já foi posto o piso, que é a parte de acabamento. Então, do que a gente está falando? A gente está falando de prejuízos ali que vão sendo causados por conta do descuido do contratado, no caso o empreiteiro. Ele vai causando prejuízos ali que às vezes muitas daqueles itens a pessoa não aproveita mais. Ela vai ser obrigada a substituir piso, né? A fazer uma obra ali de contenção por causa daquela água que está entrando, sair correndo, impermeabilizar, ou seja... Só que enquanto ela não resolve a parte contratual, ela não tem como contratar outra pessoa para terminar o serviço. E tem uma coisa a mais que eu acho importante trazer para vocês. Que na verdade, como tá dando 8 minutos, eu vou gravar um segundo vídeo falando para vocês da consequência quando você tá numa situação dessa e você não faz nada. Tá bom? Então, vou terminar de gravar esse vídeo, vou começar a gravar um outro e prometo para vocês que eu vou publicar na sequência, mas vocês vão prometer que vão assistir. Tô ajudando vocês, vocês me ajudam. Vou gravar um segundo vídeo falando da complicação caso você não faça nada. O tempo não corre a seu favor, tá bom? Obrigada por ter me assistido até aqui. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever, deixa o seu joinha, compartilhe o vídeo, sugira novos temas de vídeo para que eu possa trabalhar em cima disso. E eu me encontro com vocês no nosso próximo conteúdo. Tchau, gente, fiquem com Deus, até mais!